Olá, está no ar o nosso programa Canal 17 Esporte Clube. Alô, você assinante e na Telecom, aquele abraço. Obrigado por estar assistindo conosco, estar dando audiência para o nosso programa Canal 17 Esporte Clube, abordando a finalíssima da Copa do Mundo. A Alemanha foi a grande campeã, venceu a Argentina. O Brasil foi em quarto lugar, não exibiu um grande futebol, perdeu novamente, desta vez para a Holanda por 3-0. Vamos analisar tudo para você sobre a Copa do Mundo. Vamos debater aqui e ao meu lado já está ele, o nosso comentarista, o Batista. Oi, Batista. Olá, Silvio Júnior, tudo bem, né? Estamos aí, mais uma vez, para falar de Copa do Mundo que acabou, né? Mas aí vamos fazer uma avaliação como que foi, principalmente a final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Alemanha. Primeiramente, vamos começar falando sobre o técnico da Holanda. O Louis van Gaal, ele alega que a Copa do Mundo deveria acabar para os times que perdessem nas semifinais. Segundo ele, a disputa pelo terceiro lugar é injusta. Uma boa campanha ficará marcada com 2 derrotas. O pior de tudo é que você tem a possibilidade de perder 2 vezes seguidas. Segundo a avaliação de Van Gaal, uma nova derrota na decisão do terceiro lugar atrapalharia a avaliação de um time que conseguiu ficar entre os 4 melhores em uma competição com 32 participantes. Afinal, o prêmio é a taça, e essa vai somente para o primeiro lugar. Partindo dessa afirmação, estamos sendo injustos com a seleção brasileira, Batista, que participou aí entre 32 seleções, ficando na 4ª posição? Na verdade, essa tradição de terceiro lugar sempre teve a disputa do terceiro lugar. E para nós foi importante, ficou mais provado do que nunca, que não houve um apagão, né, de 6 minutos, ou seja, contra a equipe da Alemanha, né? Comprovou nesse jogo de terceiro lugar que realmente não tínhamos um time, né? O nosso time era fraco, né? O Filipão errou nas mudanças que fez e não deu conta de preparar uma seleção, né? Disputar o terceiro lugar é muito ruim, todos nós sabemos que, né, quase ninguém gosta, depois de uma semifinal, sem disputar um terceiro lugar, mas serve para poder observar algumas coisas nessa questão de terceiro lugar. Por exemplo, para a gente, brasileiros, serviu para ver que realmente o Brasil, né, não tinha condições de disputar uma final, ou seja, chegou longe, chegando a uma semifinal. Foi notório aí para a seleção brasileira, Batista, que não tinha substituto à altura para o Neymar. Depois de sua contusão, o Brasil não foi bem, tomou de 7-1, depois de 3-0. O problema não foi bem o Neymar, mas realmente não tem uma pessoa, um substituto no banco à altura do Neymar. Tanto é que o Filipão, né, buscou e não achou um substituto à altura do Neymar. A gente sabia também que não ia achar uma substituição, mas a gente pensava que o Filipão pudesse fazer uma seleção com um futebol mais coletivo e pudéssemos, aí, Silvio Júnior, pelo menos, né, enfrentar a Alemanha de igual para igual, coisa que não aconteceu. Ou seja, enfrentar uma Alemanha, um time muito fraco, né, dando espaços no meio campo, né, e quando tentou mexer no time, já era tarde, já perdia por 5-6-0, ficou difícil. Então, a desculpa não é o Neymar, perderíamos de qualquer forma nessa semifinal se o Neymar tivesse de campo. Agora, Batista, falando especificamente sobre a decisão de terceiro e quarto lugar, onde o Brasil perdeu para a Holanda por 3-0. Como é que foi a atuação da seleção brasileira nessa partida? Houve alguma melhora? Daquela equipe que tomou de 7-1 da Alemanha para essa que perdeu de 3-0 para a Holanda, você notou alguma melhora na equipe da seleção brasileira ou não? Não melhorou nada, né? Veio a confirmar aquilo que a gente dizia, né, que realmente a seleção era fraca. Então não houve nenhuma melhora. Eu vejo que, né, ainda jogou um pouco pior ainda, apesar que a Holanda, né, não forçou muito também, venceu por 3-0 tranquilamente, venceu por 3-0. Né? E o que acontece? Né? Ficou comprovado realmente que não houve melhora da semifinal para o terceiro lugar e as mudanças teriam que ser feitas mesmo após a Copa do Mundo. Ainda sobre a Copa do Mundo, 2014, fazendo um balanço geral, como é que foi o anfitrião da Copa? O Brasil, aqui, o Brasil deixou a desejar em alguma coisa ou não? Correspondeu às expectativas dos torcedores, dos turistas que estiveram aqui no Brasil, Batista? Nós tivemos 2 lados. Tivemos um futebol que foi fraco, foi ruim, né? Foi vergonhoso, né, dos nossos jogadores. E tivemos o país, o Brasil em si. Ou seja, aquelas preocupações que a gente tinha com a Copa do Mundo, né? Aeroporto, transporte, né? Transporte, foi segurança. Tudo bem. Inclusive, eu vi uma entrevista de um jornalista alemão. Ele falou que ele pegou 14 voos, né? E apenas um voo ele teve um atraso de 1 hora. Quer dizer, isso demonstrou realmente que o transporte foi bem. Questão da torcida brasileira, eu vejo a torcida brasileira compareceu, lotou os estádios, né? Eu esperava mais, né? Uma torcida mais animada, uma torcida mais... ficou devendo nesse aspecto. Mas foi bem o Brasil, recebeu bem os seus visitantes, tanto é que todo mundo que saiu daqui saiu, né, parabenizando o nosso país. Por exemplo, a Alemanha, a grande campeã, foram embora, né, com o Brasil, né? Falando muito bem do povo brasileiro, de tudo que passou por aqui. Então, eu acho que no país em si foi um sucesso a Copa do Mundo, ou seja, né, soube receber... Os governantes não erraram. Não erraram, nessa questão de recepção, segurança, né, transporte, aviação, aeroportos também,
né? Até hotéis também. Eu acho que o Brasil soube muito bem aí receber. Tivemos problemas em Manaus, todo mundo ficou sabendo. Natal, desculpa. Né? Natal, devido à chuva, que foi muito grande, muito intenso, mas tirando a Manaus ali, todo mundo, os estádios corresponderam, né? Os hotéis, a cidade também corresponderam à altura, e os europeus e os sul-americanos que estiveram aqui. Com a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, quais são os nomes cotados aí pela CBF para assumir essa vaga, Batista? Você acredita que existe a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro? Eu queria que fosse de uma forma democrática, ou seja, o torcedor participando nessa escolha de um treinador. Eu acho que seria bem mais democrático, né? Não da forma que foi da arrogância, da prepotência que foi do Filipão aí com a seleção. Eu queria uma coisa mais democrática, dando a oportunidade do próprio torcedor participar, jogadores brasileiros participar, dando a sua opinião, né? Ouvir, pelo menos. Não é questão que o torcedor vai indicar os jogadores vão indicar esse treinador. Eu queria que fosse uma forma democrática, ouvir todo mundo, ouvir a imprensa em geral, ouvir jogadores, ouvir a própria torcida, né? Quem será o novo técnico do Brasil? Por exemplo, fala-se muito em técnico estrangeiro. Eu acho que não é por aí. E agora, se perguntar o meu favorito, né? Eu tenho um nome, eu gosto muito do Abel. Para mim, Abel Braga, para você seria o nome? Para mim seria um nome que não é tão prepotente, tão arrogante. Por exemplo, o Muricy é um ótimo treinador, mas tem a arrogância do Muricy. Eu já ia te falar das opções que estão aí correndo por fora, né? O Tite, o Alexandre Galo e o Muricy. O Alexandre Galo ainda falta muita experiência. Está longe de ser. Tite ou Muricy? Não concordo em colocar ele agora até escolher. Queima etapa, né? Não, acho que queima, tem que ser escolhido agora esse treinador em setembro, né? Outubro? Setembro já tem amistoso. Setembro tem dois amistosos, Colômbia e Equador. Outubro tem Argentina, isso, lá no Ninho dos Pássaros, lá em Pequim, né, na China. Então tem que começar agora. Né? E um novo trabalho, uma nova mentalidade, uma nova fisionomia de trabalho tem que ser dessa forma. Eu volto a dizer, eu gosto muito do Abel. Né? Abel para você seria um nome? Essa opinião minha, seria um nome. Mas temos aí o Tite, né? Muita gente não gosta, né? Tem o Muricy. Mas na verdade, nós não trabalhamos muito a questão de treinadores, por exemplo. Você vê a Alemanha que tem um projeto grande, né? Eles começam desde a base, com treinadores também, formando treinadores, mas não tem formação, nem de jogadores, nem de treinadores. Né? Talvez aí está na hora de mudar esse pensamento. Mas eu vejo dessa forma, gosto do Abel, e eu acho que o Abel caberia muito bem na seleção. Seria uma opinião minha, da mesma forma que eu queria que a CBF ouvisse todo o torcedor, a imprensa em geral, inclusive jogadores, né? E os próprios técnicos. É só um tempinho, é o nosso programa Canal 17 Esporte Clube. Já já nós vamos voltar abordando a grande final da Copa do Mundo, a Alemanha, tetracampeã, e falando também muito sobre Copa do Mundo. É só um tempinho, já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Canal 17 Esporte Clube, mais uma vez, agradecendo a você, assinante Inatelecom. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Batista, o jogador Messi da Argentina ganhou o título de melhor jogador. O Messi não brilhou na Copa, todo mundo sabe disso, não estava numa boa fase. Mesmo assim, foi eleito o melhor jogador. Para você foi merecido o Messi ganhar esse prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo aqui no Brasil? Não só para mim, mas que isso foi no total. A imprensa do mundo inteiro não estava de acordo, a não ser os argentinos, né, que provavelmente estavam de acordo. Eu vejo, para mim, o ideal para ser o melhor jogador da Copa seria o Robin, né, da Holanda. Para mim, jogou muito mais do que o Messi. Mas a FIFA tem essas coisas, né? Costuma contrariar, né? Contrariar e no final escolher o jogador que estava ali fazendo isso. Talvez seja até para presentear a Argentina, escolhendo o jogador da Argentina. Mas eu não concordo. Para mim, o Messi é um bom jogador, fez na primeira fase foi bem, ficou devendo aí nessas finais, mas não concordo. Eu acho que tinha jogadores melhores. Por exemplo, se fosse uma escolha daquele jogo, né? Tinha jogadores da Alemanha que merecia mais do que o Messi, por exemplo. Então, mas eu vejo, volto a dizer, né? Para mim o Messi não merecia ser o melhor do mundo, né? E colocaria aí o melhor jogador, o Robin da Holanda, que fez uma boa Copa do Mundo. O artilheiro da Copa foi o James Rodrigues, dono da chuteira de ouro. O segundo colocado na artilharia foi o Thomas Müller, da Alemanha, levou a chuteira de prata. Em terceiro foi o Neymar, da seleção brasileira, com 4 gols marcados. Por que a chuteira de bronze foi só para o Neymar, Batista? Já que nós tivemos aí o Messi e o Robin também marcaram 4 gols. Como é que é esse critério de desempate? É porque a Copa foi realizada no Brasil, Batista? É o critério da FIFA, né? Que falando, o que ela usou na final, usou aí também durante a Copa do Mundo, dando aí para o Neymar, né? Presenteando porque a Copa foi no Brasil. Né? Por exemplo, o James Rodrigues, por exemplo, foi o artilheiro, né? Artilheiro. Então, para mim, a revelação da Copa foi ele. Eu escolheria ele,
melhor do mundo, né? Ou, se fosse, ó, tem Messi e James Melhor Rodrigues. da Copa do Eu ficaria com o James Rodrigues aí, porque acho que ficava melhor. Foi revelação, um jogador que se apresentou melhor na Copa do Mundo. Mas, no geral, é aquilo que eu disse. O Robin foi melhor que todos. Neuer, da Alemanha, recebeu a luva de ouro, melhor goleiro da Copa. A escolha foi justa ou não? Foi justo. É um goleiro livre, né? Que joga ali fora da área. É um Tem goleiro tranquilidade, tranquilo também, né? A gente viu nesse jogo na final aí, ele foi importante em 2 lances lá. Capitais dessa decisão, né? Em cima do Higuaín, quando ele atropelou o Higuaín, mas ele foi na bola primeiro. É um jogador que dá tranquilidade à sua zaga. Então, eu vejo aí que foi justa a questão das luvas de ouro, né? Seria isso? Isso. Para o goleiro da Alemanha. Revelação do Mundial foi o jogador Pogba, da França. Ele realmente foi o destaque da Copa do Mundo para você? Como é que foi a atuação dele durante todo o Mundial? Já que vale lembrar que este prêmio é oferecido aos jogadores que são nascidos depois de dezembro. Pogba, da França, revelação da Copa. Se for olhar para esse critério, sim. Ele foi merecido a jogador revelação, né? Apesar que ninguém conhecia o Rodrigues, né? James Rodrigues da Colômbia. E ele ganhou como artilheiro. Aí a FIFA fez essa média aí, colocando um jogador francês, que é um ótimo jogador também. Antes de falar sobre a grande final da Copa do Mundo, sobre a Alemanha, sobre a Argentina, a Alemanha tetracampeã, Batista, vamos falar aqui novamente. Qual critério você acha que vai ser usado para a escolha do técnico da seleção brasileira? Tem algum critério assim ou não? Olha, é difícil você tirar uma conclusão a respeito da CBF, né? É muita força, né? Você sabe que a Globo, né, ela influencia demais. Há muitos dizem que a demissão da comissão técnica partiu de um comentário do Galvão Bueno, né? Um editorial do Galvão Bueno, fez um editorial lá, e através disso saiu toda a comissão técnica. Então, eu vejo muita influência, principalmente da Rede Globo, nessa questão de escolher treinador. Eu queria que fosse uma forma democrática, mas não acredito. Sendo no país nosso, que é o Brasil, nunca usaram isso aí. Eu acho muito vai ser agora que vai usar. Eu acho que vão reunir na CBF, forças, né, fora da CBF, vai influenciar isso aí. É o que eu disse para você, né? A Rede Globo vai influenciar muito na escolha desse treinador. Lamentável, mas eu acredito que vai ser através, né, de questões políticas internas dentro da CBF, que vai ser a escolha do novo treinador. Lamentável, mas vai ser assim. Você acredita que vai demorar muito o anúncio do novo técnico da seleção brasileira? Lembrando que já em setembro nós teremos amistosos, hein, Batista? Não pode. Eu acho que dentro de 30 dias a gente vai ter um novo treinador. Esperamos o mais rápido possível, mas a CBF não costuma demorar muito, não. Eu acredito que é rápido. Todos se lembram quando o Mano saiu, na mesma hora o Filipão foi nomeado como novo treinador. Então, eu acredito que dentro de 30 dias a gente tem um novo treinador da seleção brasileira, além de treinador, uma nova comissão técnica, que é o outro, muda-se tudo. Desse plantel da Copa do Mundo, que o Filipão estava com ele em mãos, esse plantel de jogadores, algum deles você convocaria na próxima seleção? Ou mais de 1, 2, 3? Quantos jogadores você levaria, se fosse você o técnico da seleção, para a próxima escalação? Fica difícil, né? Inclusive de jogadores. Não tivemos um planejamento, não fizemos um trabalho de base para escolher. Agora, a gente sabe que até a Copa do Mundo em 2018, vão surgir outros jogadores, é normal que aconteça, surgir novos craques aí. Nós temos no ano que vem a Copa América no Chile, né? Acontece no Chile, a Copa América no Chile. O ano que vem, nós temos, depois da Copa América, o começo das eliminatórias também. É muito difícil. O Chile tem um time preparado, a Argentina está preparada, a Colômbia, vários times. Equador também preparado. E nós estamos começando do zero, remontando uma nova seleção, criando uma nova seleção brasileira. Agora, desses que estavam indo, por exemplo, o Júlio César para mim não dá mais. Esse já foi, talvez o Jefferson, fica. O Vitor também, possivelmente. Daniel Alves. Daniel Alves também para mim, acho que não dá mais. O Maicon também acabou? O Maicon também acabou. Thiago Os dois Silva. zagueiros, sim, são jovens ainda, né? Atrás esquerdo também é outro problema. Para mim, o Marcelo também. Maxwell também não? É difícil a situação deles também. Meio campo nosso, é que não tivemos nessa Copa do Mundo. Realmente não tivemos o meio campo, mas aproveita alguma coisa. Oscar, você aproveitaria? Ramírez. Oscar teria que ver também, né? No ataque, tem Neymar, um meio atacante. Fred. Neymar, Fred acabou para mim o ciclo dele na seleção. Na seleção. Hulk. Talvez o Hulk, a pensar também. Eu acho que tem que mudar também. É difícil. Hoje nós não conseguimos. Se você pedir para mim aí agora, quem você coloca no lugar do, por exemplo, do lateral direito no lugar do Daniel? É difícil, eu vou buscar e não vou achar. Então, tudo isso aí, por quê? Porque realmente... Fez um trabalho de base. Não fizeram um trabalho bem feito aí, na renovação da seleção brasileira. Mas vai ter que ser por aí. O novo treinador que entrar vai ter muito trabalho.
vai ter que se montar uma nova seleção brasileira. Eu queria muito que valorizasse os jogadores que jogam nos clubes brasileiros. O que eu ia te falar agora, os cronistas, muitos cronistas aí estão defendendo que fosse feita uma seleção com jogadores que atuem no futebol brasileiro. Você é a favor também? Não, sou a favor. Deixar os europeus de lado, por enquanto. Os europeus, todos sabem que há uma diferença aí dos jogadores que jogam aqui. O interesse é maior dos jogadores brasileiros. Por exemplo, se eu falar para o Walter, muita gente fala, mas o Walter jogou no Goiás, o que o Fred jogou na seleção brasileira, né? Nada, né? Então, é se pensar, o Walter aí, que é jovem ainda e um trabalho bem feito com ele, a CBF também é milionária, né? Precisa gastar um pouco de dinheiro, né? Tirar um pouco desse dinheiro aí, né? Investir mais no futebol brasileiro. Esperamos que isso venha a acontecer, né? Esses jogadores que vão ser convocados agora, ter uma atenção maior para eles e ficar atento a novos jogadores que possam surgir, né? Esse intervalo que a gente vai ter agora de 2014 e até 2016. Para que em 2017 a gente já tenha a seleção formada para levar até 2018, quando é a Copa do Mundo lá na Rússia. É só um tempinho, já já nós vamos voltar com o nosso canal 17 Esporte Clube, falando da grande final da Copa do Mundo. A Alemanha, tetracampeã, venceu a Argentina por 1-0. E vamos falar também para você, torcedor, sobre o craque, a volta do craque no Campeonato Brasileiro da Série C. É só um tempinho, já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Canal 17 Esporte Clube. Obrigado você mais uma vez, da Ina Telecom, nosso assinante. Obrigado pela audiência. Falando agora sobre a grande final da Copa do Mundo. A Alemanha, que para muitos mereceu o título, para outros não mereceu o título. Alemanha 1, Argentina 0, Batista. Como é que você viu a atuação da Argentina, da Alemanha, no tempo normal, na prorrogação? Seleção campeã fez uma boa campanha durante os jogos da Copa, a Alemanha. Como é que foi a análise desta final? Na verdade, foi merecido o título da Alemanha, né? Eu coloquei aqui no último programa que a Alemanha tinha 55% de chance, né, de ser campeão, e ficava 45% com a Argentina. Há uma diferença de um futebol alemão mais bem preparado, mais bem trabalhado, né, um planejamento maior, mais bem feito do que o sul-americano. Todos sabem que isso aí, né, fala-se todo dia, é notório que foi muito mais bem feito, né? Pra você ter uma ideia, 80% dos jogadores jogam no país, né? Já a Argentina não. É um país um time mais com jogadores europeus, né? O que é que fez aí o treinador da Argentina? Simplesmente tentou anular as principais jogadas da Alemanha, só que não é fácil. Talvez você, né, elimina algumas coisas na forma de jogar da Alemanha, mas, né, sobra aquele espaço, vai lá e faz o gol. Foi o que aconteceu aí. Mas se você for olhar o jogo em si, as oportunidades, a Argentina teve a oportunidade de matar o jogo. Teve 3 oportunidades. Uma no começo do jogo, quando o Higuaín recebeu um presente do time alemão, não soube aproveitar. Tivemos outra oportunidade com o próprio Messi, que não costuma perder um gol daquele, perdeu também. E depois com o Palácio, né? Dentro da área, domínio no peito, né? E não soube finalizar como deveria ser finalizado. E eu ainda falava, ó, se a Alemanha tiver uma oportunidade dessas 3 que a gente vai matar o jogo. E foi o que aconteceu, né? Na única oportunidade que ela teve clara de gol, né? Um jovem jogador ainda. O Maricote fez o gol. Foi lá, o Juninho matou a bola no peito, ele chutou onde deveria chutar, fez o gol aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, não dando nenhuma chance. Agora, as finais mostrou que realmente os 2 times tinham medo, né? Ninguém se arriscava. Todo mundo respeitou demais. Isso foi também na semifinal, você tirando o jogo do Brasil com a Alemanha, que foi atípico, né? Um jogo atípico de tudo, mas ninguém se arriscava tanto aí pra frente. A Copa do Mundo, para mim, a primeira fase foi ótima, né? Até as oitavas, muito bom. Porque ninguém, não era um jogo mata-mata, por exemplo, a primeira fase. Então, de jogar sem medo, né? Você arriscava mais. Agora, no final, não, muito medo de se arriscar, né? Tentando jogar no erro da outra equipe. E o que aconteceu? Foi para a prorrogação e na única bola que a Alemanha teve com chance de fazer o gol, foi lá e matar o jogo. É isso, a Alemanha desse jeito, e foi dessa forma que aconteceu. Como é que você analisa os 2 elencos da Alemanha, o elenco campeão e o elenco da Argentina, vice-campeão? 2 elencos bons, é isso que eu estou dizendo. Para o Brasil é preocupante a Argentina na eliminatória, né? Todos sabem, né, que o único time que não disputa a eliminatória é o time sede, o país sede. No caso da Rússia. Né? Mas mesmo se a Argentina fosse campeã, por exemplo, teria que disputar a eliminatória. E é complicado porque os times sul-americanos estão mais bem organizados que o nosso futebol. Então isso é preocupante, vir dessa forma, né? A Alemanha é muito forte, a gente sabe que alguns jogadores, a última Copa, né? O Klose, por exemplo, que foi o maior artilheiro de Copas, dificilmente volta a jogar. O próprio Miller também, que já está, acho que 29 anos, já vai estar um pouco mais cansado. Agora, a gente sabe realmente que a Alemanha tem uma renovação sendo feita e vem jogadores por aí. Então, dois bons elencos. Em 2018, essas 2 equipes são fortes candidatos também
ao título mundial. Então, Argentina e Alemanha, para mim, na Rússia, se vier, né, chegar lá, e acredito que vai chegar, são duas equipes fortes porque tem um bom planejamento e tem uma boa seleção jovem ainda. No geral, então, para a gente fechar, a Copa do Mundo aqui no Brasil foi um sucesso. Sucesso. Para mim, um sucesso total. Parabéns ao povo brasileiro, que realmente... Soube receber, né? Os turistas. Falhas teve, sempre vai ter falhas, mas realmente o povo brasileiro soube receber os países que vieram para aqui, né? O povo europeu, né? Sul-americanos que vieram, receberam muito bem, tanto é que terminou a Copa aí. Para mim, se fosse para dar uma nota, a gente daria uma nota 9 hoje, pela organização, por tudo que fez aí a Copa do Mundo. A gente sabe que a organização é da FIFA, mas os brasileiros estão muito por essa questão. Eu falei no começo do programa, toda a logística aí que foi muito bem feita, e parabéns aí ao Brasil por ter, né, sediado uma Copa do Mundo. Acabou, mas daqui a 4 anos 2018 tem mais. Tem mais na Rússia, né, a gente sabe disso, e aguardar agora, fica a torcida, realmente, que o Brasil possa mudar a mentalidade dos nossos, né, dirigentes da CBF, e haja uma mudança aí, realmente a gente possa aí montar uma nova seleção, uma seleção forte, né? Porque acho que já chega de passar vergonha aí, igual passamos na Copa do Mundo. Agora, o Batista, nós teremos aí agora a volta dos campeonatos brasileiros da Série A, B e C, sua avaliação, essa parada que nós tivemos aí durante a Copa do Mundo e a expectativa dessa volta agora, já teremos rodada nesse meio de semana, campeonatos brasileiros da Série B e da Série A, e no final de semana a volta do Campeonato Brasileiro da Série C, onde nós temos aí o nosso participante, que é o craque aqui da nossa cidade. Essa Copa do Mundo, né, com o nosso time, ficou um exemplo aí para a CBF. Espero que valorize mais agora o futebol brasileiro, olhar com mais carinho, né? Temos novos estádios aí, né? Eu fui contra, por exemplo, fazer um estádio lá em Manaus, nada contra o povo de Manaus, mas não tem futebol em Manaus para um estado daquele tamanho. Da mesma forma em Cuiabá, da mesma forma em Brasília, outro lugar também, em Natal, né, também. Eu acho que poderia ter feito um estádio no Serra Dourada e colocado as seleções treinando em Manaus, por exemplo. Então não foi feito isso. Então tem muitos estádios, acho que 60% vai ser bem aproveitado, que vão, né, usar, por exemplo, o Beira-Rio, Maracanã, o próprio Itaquerão, será bem usado. Mas aí essa questão. Agora, a CBF precisa olhar mais para os clubes, principalmente os clubes pequenos, né? Eu dizia que a CBF é muito rica, milionária. Eu acho que tem que investir um pouco na base desse clube, né? Fazer as coisas mais responsáveis, com dirigentes responsáveis, para que possa fazer base, né, pelo Brasil afora, para a gente realmente, daqui a 4, 5, 6 anos, ter jogadores aí com capacidade de praticar um bom futebol. Então eu vejo dessa forma, começa aí a Série B, Série A, Série C, Série D. Né? O nosso país, acho que é um dos países que tem mais times disputando campeonato, né? No mundo inteiro tem mais times, então precisa que a CBF tenha que olhar com mais carinho para os times, principalmente os pequenos. Como é que você vê aí a volta do craque? O craque pega o Salgueiro lá no sertão pernambucano, é um jogo difícil, né? O craque já joga, dia 20, domingo, 4 da tarde, para enfrentar o Salgueiro em Pernambuco, né? O time está pronto, né? Já treinou essa semana, bem postado dentro de campo, o treinador Moisés tem trabalhado muito isso aí, e vai para Salgueiro. É um jogo importante, todos sabem da força desse Salgueiro aí, o torcedor catalão sabe realmente que o time de Salgueiro é muito forte, já acompanhou, mas o craque fez muito bem nessa primeira fase. Tivemos um problema extra-campo, né, que o craque perdeu 3 pontos, mas o craque vai muito forte para esse jogo e a gente espera que traga um bom resultado de Salgueiro. É importante uma vitória lá, né, se vier a conseguir, mas de tudo um empate já seria um bom resultado também. Obrigado, Batista, pela sua participação conosco em mais um programa aqui no canal 17 Esporte Clube. Um abraço. No próximo programa a gente está aí mais falando de futebol brasileiro, vamos falar mais do craque de Catalão também, né? Falar tudo o que aconteceu, né, nesse jogo lá contra o Salgueiro, né? E a gente de volta aí no próximo programa para falar mais de futebol. E nós estamos aguardando você, dê a sua sugestão no nosso Facebook, ou mesmo aqui na nossa produção, o que você quer ver aqui no nosso programa Canal 17 Esporte Clube. Estaremos de volta. Próximo programa falando de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e analisando também o craque que volta enfrentando o Salgueiro no final de semana no sertão pernambucano. Um grande abraço a você, obrigado pela sua audiência.